Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre a representação gráfica de uma função. Então, puxa a vinheta! Pessoal, vamos lá então? Representação gráfica de uma função. A representação gráfica, ela é dada pelo plano cartesiano, lembra disso? Plano cartesiano, duas retas que nós temos, que elas se cruzam e formam um eixo, né? E nesse cruzamento é formado o ponto de origem, o ponto zero, ok? É o início de tudo desse plano cartesiano. É esse pontinho aqui. Essa reta na horizontal, que a gente fala reta deitada, ela é chamada de x. E a reta na vertical, que a gente fala que é a reta em pé, nós chamamos de y. Ela forma mais ou menos isso daqui. Nós não podemos esquecer, porque em função, ela que vai determinar os pontos, os lugares que nós vamos construir o nosso gráfico. Então vamos lá. Essa primeira parte é só de vocês baterem no olho e saber se é ou não uma função. Só olhando o gráfico. Como que nós podemos analisar? Você vai olhar para o gráfico, vamos começar com esse daqui. Eu não sei se vocês lembram na aula anterior. Na aula anterior eu tinha o diagrama. Lembra? Tipo A, B, aí tinha aqui os elementos e aqui outros elementos. Eu havia falado para vocês que os elementos de A, ele tem que estar, que é o domínio, ele tem que estar relacionado aos elementos de B. Pelo menos com algum conjunto. Se isso acontece, sim, ele é uma função. Se não acontece, se por exemplo ficasse algum de fora aqui, ó, ele não era uma função. Ou então, se aqui tivesse dois valores, ele também não era. Então, nós vamos ver isso através dos diagramas, só que nós não vamos usar o diagrama agora. Só estou lembrando isso. Agora nós vamos ver se é função ou se não é função. Então, prestem atenção. Vamos lá então. Ó. Para eu analisar se ela é ou não uma função, eu tenho que fazer retas nas verticais, ó. Uma reta aqui, reta aqui. Se eu observar que o gráfico, ele passou uma única vez por cada pontinho aqui, ó, do meu x, é uma função. Então, ó, essa parte só encostou uma vez nessa reta. Essa parte só uma vez na reta do x. Então, é uma função. É função. Vamos olhar na de baixo. Se eu passar aqui, ó, reta, ela está passando uma única vez? Sim. Está passando uma única vez. Então, também é função. Vamos nessa aqui de baixo. Se eu passar aqui, ó, uma reta. Observem comigo, ó. Aqui em cima e aqui embaixo, ele passa no mesmo lugar. E aqui embaixo, ó, 3 pontos ele está passando nessa, está encostando, ó, nessa reta. Ó, porque ele está aqui. Se você prolongar ele sai aqui. Esse aqui também sai aqui. E o de baixo também sai aqui. Então, um único ponto de x, ele tem três respostas. Não existe. Então, isso aqui não é função. Não é função. Aqui em cima, essa de cima, se eu passar retas, ó.
ela passa uma única vez. Então, essa daqui é função. Então, pessoal, essa primeira parte é para vocês observarem o que é função e o que não é função. Então, lembrando, a função, ela tem que, no eixo do x, passar uma única vez. Se passar duas vezes, igual aconteceu aqui, ó, 1, 2, 3, não é função. É importante que vocês saibam, só de bater o olho, o que é função e o que não é função. Acompanhem comigo na página 15, tá? A matéria, ela fala o seguinte: Henrique está enchendo uma piscina com uma torneira e despeja 25 litros de água a cada minuto. No quadro está representada a quantidade de água despejada em função do tempo em que a torneira ficou aberta. Então ali, ó, aqui tem esse gráficozinho, que eu não vou escrever na lousa, tá? Porque vocês vão acompanhar aí no livro. Se vocês verem aqui na última linha, ele fala que isso se torna uma função, ó, função y igual a 25x. Então, ele já te escreveu uma função. Então, ó, y é igual a 25x. Agora que ele escreveu essa função, nós vamos poder agora construir o gráfico, porque a gente só olhou de bater o olho e saber se é um gráfico ou não, se é função ou não. Agora nós vamos construir. Como que nós fazemos? Sempre começa, eu aconselho, você pode começar de qualquer número, mas eu sempre aconselho começar do zero, tá? Porque as contas ficam menores. Então, por exemplo, eu vou montar um quadrinho aqui. Um quadrinho assim, ó. No quadrinho, eu vou escrever valores de x e valores de y. Normalmente, uns 4, até 5, vai? Já é o suficiente, mas pode ser mais ou pode ser menos. Então, eu vou inventar valores para x, para eu ver qual é esse gráfico que forma. Então, olha aqui. Eu vou colocar que x vai valer 0 uma vez, depois ele vai variar para 1, depois ele vai para 2, para 3 e para 4. Esses são valores que eu determinei para x, tá? Então, agora nós vamos ver qual é o resultado que a gente tem, porque ele deu a função. Ó, lembra que eu tinha falado numa aula anterior que y é a mesma coisa que f de x, tá? Se eu escrever f de x ou y, é a mesma coisa. Então, ó, se eu escrever aqui, meu f de x igual a 25 vezes x. Se no primeiro caso simbolizar, colocar no valor do x o zero, substituir esse símbolo aqui, ó, 0 e aqui 0, o que eu vou ter? Para o meu x igual a 0, 25 vezes 0 é 0. A minha resposta vai ser 0. Se no meu f de x eu colocar 1, olha aqui, ó, depois que eu ia pôr 1, vai dar 25 vezes 1, 25. Opa, pus 1, 25. Ok? Se eu colocar aqui, ó, meu f de x igual a 2, 25 vezes 2, que é 50. Então, aqui eu venho e ponho 50. Meu f de x, que agora o meu x vai valer 3. Meu f de x é o 3. Então, 25 vezes 3 é igual a 75. E o meu último f de x igual a 4 vai ser 25 vezes 4, que é 100. Então, olha só, eu determinei primeiro esse quadro. Esse quadro ele é muito importante, que é para a construção do nosso gráfico. Tendo feito isso, agora eu vou traçar o meu gráfico. Ó. Eu tenho y e eu tenho x. Y é o de cima, x é o de baixo. Então, eu vou traçar. Para x igual a 0, o y vai ser 0. Então, ó, aqui é o meu primeiro ponto. O primeiro ponto eu vou pôr de azul, ó. Vai ficar bem aqui em cima.
Meu primeiro ponto. Para meu x igual a 1, o meu y é 25. Então, se meu x aqui for 1, gente, aqui eu não vou ter espaço, mas vamos supor que isso aqui é enorme. Vamos fazer ele variando, ó, aqui é 25, aqui é 50, 75 e aqui é 100, tá? Senão o gráfico não vai caber. Então, ó, para x igual a 1, o y, na reta do y vai ser 25. Acabei de ter um traço aqui. Ó, aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, 4, 5 e vai indo. Então vamos lá. Para meu x igual a 2, o resultado vai ser 50. Então, ó, para x igual a 2, o meu ponto é o 50. Marco um pontinho aqui. Para meu x igual a 3 é 75. X igual a 3, 75. Para meu x igual a 4, vai ser 100. Então, olha só, começou daqui, ó. Então, olha como está vindo, ó, aqui, 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 aqui. Você vai pegar uma régua, que eu não tenho aqui agora, e você vai traçar. Então, olha só. Tá meio tortinho aqui, mas finge que tá reto, tá? Então, olha como que ficou o nosso gráfico. O gráfico da nossa função, ele é um gráfico crescente, ó. Ele está crescendo. Crescendo, ele está indo para cima, ó. Crescendo. Então, aqui ele estava falando de quantidade de água, não é isso? Deixa eu ver aqui. É o tempo e a quantidade de água. Então, quanto mais tempo ficar aberta a torneira, fica mais aberta a torneira, mais vai gastar. Então, ele vai crescer o consumo. Então, é isso, gente, a nossa representação gráfica, ok? Isso é representação gráfica, uma representação simples, tá bom? Que vocês vão fazer. Vou pedir para vocês tentarem fazer agora a página 18 e 19. Ok? Então, página 18 e 19. Tenta não deixar acumular a matéria, tá bom? Eu vou pedir para que essa lição seja para terça-feira, porque terça-feira eu vou corrigir a lição que ficou para trás, a anterior da aula passada, e essa lição. Ok? Porque aí vocês ficam uma semana mais estudando, trabalhando, fazendo os exercícios, e na outra só correção, fica mais tranquilo, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.